Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Vamos então para uma nova aula sobre membrana plasmática. Porém, essa aula será dividida em duas partes. Vamos então para a nossa primeira parte da aula de membrana plasmática. E nesta parte, os objetivos da aula será saber sobre a estrutura da nossa membrana plasmática e a composição química desta membrana. Vamos lá? Mas antes de começar, vamos relembrar uma informação bem importante. Lembra lá da divisão da célula? A célula, que é a menor parte morfofuncional do nosso corpo, ela é dividida em três partes básicas: a membrana plasmática, o nosso citoplasma e o nosso núcleo. Mas hoje o nosso foco principal é na membrana plasmática. Bom, e o que seria a membrana plasmática? A membrana plasmática é uma película delgada, uma película fininha que envolve a nossa célula. Através dela são absorvidas e eliminadas substâncias. E ela é composta quimicamente por três substâncias: o fosfato, os lipídios e as proteínas. Então, podemos falar que a nossa membrana plasmática é fosfolipoproteica. Então, nós vamos ter uma bicamada fosfolipídica, que são representados por estas bolinhas pequenininhas que vocês estão vendo aqui. Uma estrutura bem grandona, que é a nossa proteína de membrana. E no lado externo, nós vamos encontrar ainda o nosso glicocálix, ou glicocálice, que é uma substância que fica na parte externa da nossa célula. Vamos olhar mais detalhadamente esta bicamada fosfolipídica. E aqui nós temos, então, o modelo do mosaico fluido de Singer e Nixon, que foram os cientistas que descobriram e visualizaram pela primeira vez a membrana plasmática. Vamos então visualizar mais detalhadamente os fosfolipídios. Então vamos dar um zoom nessa camada de fosfolipídios. Aqui então nós temos um zoom dessa camada de fosfolipídios. Então nós vamos ter aqui o fosfato nessa região. Aqui nós vamos ter o glicerol e junto desse glicerol nós vamos ter duas estruturas penduradas nele, que são as cadeias de ácidos graxos. Glicerol mais ácidos graxos formam os lipídios, tá? Aí nós damos o nome desta região da camada fosfolipídica de cabeça. Na cabeça desta camada, ela é uma substância hidrofílica. O que é filia? Filia é afinidade e hidro vem de água. Então, esta região da nossa membrana plasmática, ela tem afinidade com a água e ela se torna, então, polar. Por isso que tem afinidade com a água. Já a cauda da nossa membrana, ela é hidrofóbica. Fobia é medo, aversão, não gosta de quê? De água. Por isso ela é apolar, tá? Então, na camada fosfolipídica, ela vai apresentar uma cabeça hidrofílica e uma cauda hidrofóbica. A outra estrutura da nossa membrana são as proteínas. As proteínas de membrana normalmente fazem um canal dentro delas para facilitar entradas de substâncias. Então, aqui nós temos uma proteína de canal, onde vai facilitar a entrada de substância por dentro desta proteína. Mas, para que serve a membrana plasmática da nossa célula? Vocês têm ideia? Bom, a membrana plasmática executa diversas funções, como, por exemplo, proteção da nossa célula, permeabilidade seletiva, reconhecimento intercelular e transporte de substâncias. Pode ser ativo ou passivo. Professor, mas essas funções? Sim, nós vamos detalhar agora cada uma dessas funções. Bom, a primeira é proteção da célula.
Então, imagine a nossa membrana plasmática como se fosse um muro de proteção da nossa célula. Mas esse muro protege contra o quê? Vai proteger contra os nossos micro-organismos. Que micro-organismos? São os vírus, as bactérias, os fungos, os helmintos, que são os vermes, e os protozoários. Então, a nossa membrana plasmática protege a nossa célula contra esses micro-organismos. A outra função é a permeabilidade seletiva. Permeabilidade seletiva? O que seria isso? Permeabilidade seletiva seria selecionar o que vai entrar do que vai sair da nossa célula. Então, seria a nossa célula, nós teríamos uma portaria na nossa célula. Então, lá na nossa célula, nós teríamos uma portaria, um porteiro, que vai selecionar aquilo que entra e aquilo que sai da nossa célula. Só que só vai entrar e só vai sair quem tem uma identificação. Então, o porteiro vai identificar o crachá para deixar a pessoa entrar ou a pessoa sair de dentro da nossa célula. A pessoa precisa, então, ter uma identificação. O que normalmente entra para dentro da nossa célula? Bom, a nossa célula vai precisar de água, ela vai precisar de oxigênio e ela vai precisar também de alimento. O alimento para a nossa célula é a glicose. E o que é eliminado para fora da nossa célula? O que sai da nossa célula? Nós vamos ter o gás carbônico, que a nossa célula vai eliminar, e os metabólitos celulares, que são produzidos através das atividades da nossa célula. A outra função é o reconhecimento intercelular, que é feito através do nosso glicocálex ou glicocálice, que está localizado na parte externa da nossa célula. Este glicocálex vai fazer esse reconhecimento. Então, estruturas que vão encostar próximos da nossa célula, o nosso glicocálex vai fazer o reconhecimento dessas substâncias. Então, vai identificar uma célula, vai identificar um vírus, uma enzima, um hormônio ou uma bactéria. Então, a função do nosso glicocálex ou glicocálice é reconhecer essas estruturas externas que nós vamos ter em contato com a nossa célula. Finalizamos aqui a nossa aula. Aguarde a segunda parte. Não esqueça de compartilhar, curtir e ativar o nosso sininho. Tchau, tchau!